Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Tutoria de Química. E hoje eu estou trazendo mais uma questão do Enem para a gente resolver junto. Essa é a questão número 62 do Caderno Azul do primeiro dia do Enem do ano de 2011. Então vamos dar uma olhada nesse enunciado. A eutrofização é um processo em que rios, lagos e mares adquirem níveis altos de nutrientes, especialmente fosfatos e nitratos, provocando posterior acúmulo de matéria orgânica em decomposição. Os nutrientes são assimilados pelos produtores primários e o crescimento desses é controlado pelo nutriente limítrofe, que é o elemento menos disponível em relação à abundância necessária à sobrevivência dos organismos vivos. O ciclo representado na figura seguinte reflete a dinâmica dos nutrientes em um lago. Vamos tentar aproximar para olhar um pouquinho melhor, que tá complicado. Vamos ver aqui. Tá. Nós temos aqui então que os fosfatos provenientes do solo, detergentes e esgoto, o nitrogênio, no caso N2, proveniente da atmosfera, e os nitratos provenientes do solo e do esgoto, e o CO2 proveniente da atmosfera, são, respectivamente, as fontes de fósforo, nitrogênio e carbono, que são encaminhadas para os produtores primários. Aqui diz nesse quadrinho, produtores primários, algas e outros organismos fixadores de nitrogênio e fotossintéticos assimilam carbono, nitrogênio e fósforo nas razões atômicas 106 para 16 para 1. E é aqui que importa esse esquema, é até aqui que ele é relevante para nós. Mas, se nós analisarmos um pouco, nós podemos ver que os produtores primários também necessitam de microelementos, como ferro, manganês, cobre e entre outros metais. Esses metais eles são presentes em menor quantidade, por isso que eles são microelementos. Eles são necessários, mas em pequena quantidade. Com isso, então, nós temos o crescimento de peixes e outros produtores secundários. Ocorre também a sedimentação de resíduos vegetais e animais e também a decomposição bacteriana de resíduos vegetais e animais, que, possuindo O2 suficiente, irá produzir, então, CO2, NO3- e PO4-, respectivamente, então, gás carbônico, nitratos e fosfatos. Bom, seguindo então com a questão, a pergunta é: a análise da água de um lago que recebe a descarga de águas residuais provenientes de lavouras adubadas revelou as concentrações dos elementos carbono, 21,2 mols por litro, nitrogênio, 1,2 mols por litro e fósforo, 0,2 mols por litro. Nessas condições, o nutriente limítrofe é a alternativa A, carbono, a alternativa B, nitrogênio, a alternativa C, fósforo, a alternativa D, CO2 ou a alternativa E, PO4, 3-. Bom, para responder essa questão é muito simples. Nós vamos precisar voltar naquele quadrinho que eu falei que era o quadrinho importante para a gente responder essa questão. Olhando aqui, nós conseguimos ver que a proporção é de 106 para 16 para 1, respectivamente, de carbono, nitrogênio e fósforo. Então, as quantidades necessárias desses elementos são de, vamos colocar aqui, NP, 106 para 16 para 1. Para responder essa questão é muito simples. Nós só precisamos fazer uma regra de 3. Ou melhor, duas regras de 3. Primeiro, uma considerando que o carbono equivale a 106. Então, a quantidade de mols de carbono que nós possuímos equivale a 106. Mas como é que vai funcionar isso? Vai funcionar da seguinte maneira. Vamos colocar um pouquinho mais para baixo aqui para dar espaço para a conta, já que eu tenho uma letra enorme. Então vamos lá. Para o carbono e para o nitrogênio,
nós temos que 21,2 mols de carbono é o que está presente, como diz aqui em cima, né, 21,2, é o que está presente nessa água residual. E isso nós vamos equivaler a 106. Vamos fazer esse 6 mais bonitinho, a 106. Então, se 21,2 equivale a 106, a quanto que equivale 1,2? 1,2 mols de nitrogênio. Então, basta nós colocarmos um x aqui e nós teremos a nossa regra de 3. Então, com essa regra de 3, nós vamos ter que x é igual a 1,2 vezes 106 dividido por 21,2. Fazendo esse cálculo rapidamente na calculadora, nós vamos obter o valor de igual a 6. Então, x é igual a 6. Vamos anotar aqui nesse canto as quantidades que nós já temos. Então, aqui será a nossa anotação. Nós temos então que de carbono nós possuímos 106 partes, tendo em vista que ele foi utilizado como uma base para fazer esse cálculo. Bom, de nitrogênio, então, como nós já podemos observar, nós obtivemos 6 partes. Então, vamos colocar aqui. Os 2 pontos aqui também, 6. Então, 6 partes de nitrogênio e 106 partes de carbono. E agora, nós vamos efetuar esse mesmo cálculo para o fósforo. E nós podemos tanto utilizar como base o carbono quanto o nitrogênio. Eu vou continuar usando o carbono aqui para não começar a ficar muito complicado, para não começar a mudar muito os números. Nós vamos ter aqui então uma proporção de carbono para fósforo. Nós temos 21,2 mols, que equivalem a 106. Isso aqui é de carbono, tá, pessoal? Essa parte aqui ainda é do carbono. E nós precisamos descobrir a quantas partes equivale a quantia de fósforo que nós temos. Como a questão nos mostra aqui, então, nós temos 0,2 mols por litro de fósforo. Então, vamos colocar aqui 0,2 mols de fósforo. E da mesma forma, nós vamos colocar o x aqui para descobrir a quantas partes equivale. Então, aqui nós teremos que x é igual a 0,2 vezes 106 e tudo isso dividido por 21,2. Fazendo rapidamente na calculadora, nós vamos observar o valor de 1. Então, nós vamos ter uma parte de fósforo. Uma parte de fósforo. Colocando aqui uma parte. Olhando melhor aqui para a comparação entre as proporções, nós conseguimos observar que, bom, como a própria questão nos diz, nós precisamos encontrar o nutriente limítrofe, que é aquele que está em menor proporção nessa mistura de nutrientes. Bom, como nós observamos isso? Nós vamos comparar o consumo de partes original com o consumo de partes que nós vamos obter. Então, como nós podemos observar aqui? Nós temos 106 partes de carbono aqui e 106 partes de carbono aqui. Então, o carbono não é o reagente limítrofe, pois ele se encontra na quantidade adequada. Bom, no caso do nitrogênio, aqui nós temos 16 partes e aqui nós temos 6 partes. Então, nós já conseguimos observar que o nutriente limítrofe é o nitrogênio. Mas, continuando a observar aqui estas proporções, nós podemos observar que o fósforo aqui se encontra na proporção de 1 e do outro lado ele também se encontra na proporção de 1. Então, dessa forma, nós conseguimos confirmar que o nitrogênio é o reagente limítrofe para esta reação. Portanto, a alternativa que satisfaz corretamente essa questão é a alternativa B, o nitrogênio. Bom, pessoal, por hoje era isso.
críticas, dúvidas ou sugestões nos comentários, no Instagram ou no Facebook, que vão estar aparecendo aqui na tela e aqui na descrição do vídeo. Se você está gostando dos conteúdos que estou trazendo, deixe um gostei no vídeo e inscreva-se no canal. E lembre também de compartilhar com os colegas. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima!